Graça, você pode fazer a prece para nós, por favor? Então vamos nesse momento, primeiramente agradecendo a Deus a oportunidade, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na busca desse conhecimento, desse aprendizado, pedindo a Ele, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, que abra o nosso coração e nosso pensamento para recebermos esses ensinamentos da noite de hoje, e aos espíritos bondosos, dirigentes desse estudo, que nos amparem, inspirem nossos professores, o Oswaldo, na noite de hoje, o Oswaldo, mas a Ana também, todos aqueles que se dispõem a dividir conosco tudo aquilo que eles sabem. Então, que Deus os abençoe e abençoe também a todos nós, e que assim seja. Que assim seja. Bem, muito bem. Então, hoje, no nosso encontro, nós vamos tratar aqui da continuidade desse capítulo que fala dos médiuns interesseiros, né? Só lembrando que a gente está tratando, nessa obra, o que é o Espiritismo, Kardec ele faz o quê? Ele apresenta para nós diálogos de pessoas que, de alguma forma, não colocam em xeque o fenômeno da comunicação espírita, a própria doutrina em si, né? Então, nós temos lá o diálogo da pessoa que faz essas colocações e a colocação de Kardec, né? Claro que, como ele era um gênio, ele imaginou tudo isso de forma a abranger todos os argumentos contrários à doutrina e ir analisando um a um, se eles tinham ou não razão e por quê, tá? Hoje, nós vamos tratar dessa questão de médiuns interesseiros. Será isso? Então, o que esse estudo vai trazer para nós hoje? Bom, ele aborda um dilema central apresentado na obra fundamental por Kardec, né? A postura de indivíduos que buscam provas imediatas do espiritismo, mas se recusam a investir o tempo necessário em um estudo sério e metódico. O diálogo que nós vamos analisar hoje, ele tem três aspectos, né, três vertentes, e ele explora as implicações éticas, as implicações morais e, sobretudo, as impossibilidades técnicas e científicas de transformar a faculdade mediúnica em uma profissão remunerada. Será que não pode mesmo? Será que é um problema a mediunidade remunerada? Bom, mas isso lá na época de Kardec, né? E hoje? Será que hoje não tem ali alguma exceção? Será que hoje a gente não pode imaginar que, de alguma forma, a pessoa possa viver disso, né? Então é isso, sobre isso que nós vamos debater na noite de hoje. Muito bem. Primeiro argumento do visitante, a busca por provas imediatas. Então ele traz esse seguinte argumento. Antes de empreender um estudo de longo fôlego, ou seja, um estudo complexo, como é o da doutrina espírita, há muita gente que deseja ter certeza de que não vai perder tempo. Certeza de que ele poderia provir do fato concludente, mesmo obtido a peso de ouro. Ou seja, antes o visitante ele traz o quê? Antes de eu estudar ou perder meu tempo, me mostra alguma coisa que me convença de cara, para que eu não precise ficar perdendo tempo com isso, né? Então, esse é o argumento do visitante, o primeiro argumento. Bom, o interlocutor de Kardec apresenta uma visão pragmática e imediatista, né? Comuns que chegam à doutrina por curiosidade, é muito comum. É muito comum a gente se deparar com pessoas. Outro dia eu atendi, num atendimento fraterno, a pessoa foi lá e perguntou o seguinte, falou, olha, eu vim aqui porque eu quero conversar com um ente desencarnado meu. Podemos fazer isso agora, já, hoje?
Né? Então, assim, a pessoa queria uma prova de que aquilo que se ensinava na casa espírita era verdadeiro. Mas ela pediu de um outro jeito, né? Então, ele questiona a validade de se pagar por fenômenos que sirvam de atalho para a convicção, acreditando que o investimento financeiro poderia poupar o esforço do estudo, né? Então, o que ele fala aqui? Ó, mesmo obtido a peso de ouro, ou seja, ainda que você me cobre caro, se você provar para mim tudo que você está falando antes de eu perder meu tempo, para mim vai ser melhor. É mais ou menos isso ali que o visitante está querendo, está colocando para Kardec, tá? Será que as coisas funcionam assim? Como que será que Kardec, qual será a resposta de Kardec, né? Então nós vamos ver aqui, ó, as motivações e atitudes. A curiosidade em contraposição ao real desejo de instrução. Então, aquele que se recusa ao trabalho do estudo é guiado por quê? Pela curiosidade, e não pelo desejo de instruir-se. Isso está claro, né? Lembra que Kardec, nos nossos encontros passados, Kardec colocava muito a questão do quê? Da vontade que a pessoa tinha, e da boa vontade que ela tinha de se instruir, né? Então, às vezes é necessário, às vezes não, para que a pessoa possa entender, compreender o que ensina a doutrina espírita, ela precisa ter boa vontade de se instruir. Kardec enfatiza que os espíritos superiores não se submetem à leviandade humana. Os espíritos, assim como o próprio codificador, não gosta de gente curiosa. Tá? Kardec já começa colocando isso, que, de fato, espíritos mais evoluídos não querem saber de pessoas que têm curiosidade. A cobiça é antipática às entidades elevadas, que se recusam a prestar serviço sob tal influência. E aí ele traz aqui uma questão que, de fato, né, se a gente for pensar, é mais do que coerente. É uma ideia falsa supor que espíritos como Fênelon, Bossuet, Pascal ou Santo Agostinho e tantos outros que estão ali na codificação estariam à disposição de qualquer um mediante pagamento por hora. Então, quer dizer, bastaria pagar para que esses espíritos estivessem à disposição. É ilógico, né? Não faz o menor sentido uma coisa dessa. Por quê? Porque as comunicações de além-túmulo são sérias e respeitabilíssimas, não podendo ser exibidas como quê? Como mercadoria, né? Então, essa é a resposta de Kardec, que ele coloca aqui, ó, curiosidade é uma coisa, real desejo de instruir-se é outra, né? Então, esse primeiro é um ponto contrário que Kardec vai trazer a este argumento. A natureza das manifestações espíritas, dependência da vontade espiritual. Kardec vai mais longe, né? Ele esclarece que os fenômenos espíritas, eles não são mecânicos. Eles dependem da vontade livre dos espíritos. Mesmo que um indivíduo possua aptidão mediúnica, não há garantia de que uma manifestação ocorrerá em um momento pré-determinado. Portanto, pagar por uma sessão não assegura o resultado desejado. Os espíritos não são engrenagens de um mecanismo que se aciona à vontade do operador. Então, imagine o seguinte, você vai lá no médium, que cobra por aquela consulta, e agenda, né, na manhã, na terça-feira, dia 16 de junho, às 11 horas da manhã, uma consulta para você falar com um determinado espírito. Será que a coisa vai funcionar desta forma? Né? Primeiro, qual é quem marca, quem agenda? Somos nós ou são eles? Claro que são eles, né? Diferente, por exemplo, quando nós fazemos o evangelho no lar. Quando a gente faz o evangelho no lar, o que os espíritos nos contam? Eles nos dizem que, a partir do momento que a gente mantém uma regularidade,
né, dia, horário, segue aquele dia, aquele horário, uma equipe espiritual se vincula àquela casa. E aquela equipe espiritual coloca na sua própria agenda aquele compromisso. E ele comparece, né, aqueles espíritos comparecem àquela casa, naquele dia e horário para atender aquela família. É diferente de a pessoa agendar uma consulta espiritual, um horário, pagar por aquilo e querer ser atendido por aquele espírito que ele gostaria, com quem ele gostaria de manter contato, né? Então, olha, vejamos aí como são questões diferentes, né? Diferentes. Muito bem. E Kardec continua. Ele ainda fala risco de desconfiança e fraude, suspeita de má-fé e simulação. A remuneração, ela comprometeria a credibilidade do médium. Esse é o primeiro aspecto. Tá? Um médium que cobra, primeiro aspecto, a gente já sabe que não se trata de um médium sério. Qual é o tipo de espírito que aquele médium vai atrair para perto dele? Nós sabemos que não são espíritos superiores, né? Então, a remuneração comprometeria essa credibilidade do médium. Se os incrédulos, aqueles que não acreditam, já tendem a suspeitar da boa-fé em geral, numa doutrina que não cobra nada, né? As pessoas já têm dificuldade de aceitar que isso é real. O estímulo financeiro agravaria essa desconfiança, sem hipótese alguma. Com toda certeza, isso seria muito, muito agravado. Um médium pago, pressionado a entregar um resultado pelo qual recebeu, poderia ser tentado a simular fenômenos quando o espírito não o auxiliasse, né? O desinteresse absoluto é apresentado como a única garantia real de sinceridade e lealdade no exercício mediúnico. A Juliana faz uma colocação ali sobre pessoas, né, que trabalham com tarô, com cartas e tal. Aí seria um pouco diferente, por quê? Porque nós não estaríamos ali diante de um fenômeno mediúnico, né, medianímico. Nós estamos analisando aqui sob a ótica da comunicação espiritual, estudada pela doutrina espírita. Seria um pouco diferente. Então, só sob essa ótica, nós não teríamos como atribuir nenhuma validade. Tanto que as casas espíritas sérias jamais compactuam com qualquer tipo de cobrança, né? Antigamente era muito comum ter, hoje ainda algumas casas mantêm atendimentos espirituais, de fluidoterapia, algum médium vem e faz o atendimento às pessoas, mas o que é muito, assim, é absolutamente propagado por todas as federações espíritas, as casas federadas, né, e mesmo aquelas que não são, é a impossibilidade da cobrança. Isso é doutrinário, né, de, de trabalho nesse sentido, tranquilamente, mas sem cobrança, tá bem? Cobrou, aí isso não só para o trabalho é ruim, porque a gente já sabe que a partir daquele momento os espíritos que são de uma categoria elevada vão se afastar. E segundo que, colocando aqui, que para o público em geral, isso aumentaria o risco de desconfiança, de suspeita de má-fé e também de simulação, né? Muito bem. E uma coisa que nós já vimos em vários momentos aí dos nossos encontros passados, especialmente quando nós estudamos o livro dos médiuns, né? Que tipo de espírito se aproxima de uma reunião, de um grupo mediúnico?
O que gera a proximidade ou a sintonia? Nós vimos muito isso. Primeiro, a intenção das pessoas daquele grupo. Com qual intenção ela vai para aquele trabalho? Como é que está a sintonia entre as pessoas do grupo? Quais os objetivos daquela reunião? Né? Então, a partir disso, nós vamos analisar o seguinte: considerando todos esses aspectos, nós vamos entender qual a qualidade dos espíritos que são atraídos para aquele trabalho. Então, Kardec argumenta que seria moralmente repugnante evocar entes queridos por dinheiro. Né? Que, além disso, espíritos elevados não se prestariam a tal papel. Apenas espíritos de classe inferior, pouco escrupulosos e indignos de confiança, aceitariam participar de explorações comerciais. Então, tais entidades frequentemente se divertem, frustrando os cálculos e as expectativas do evocador, tornando a prática não apenas antiética, mas ineficaz para a verdadeira convicção. Ou seja, não ia adiantar nada, porque até os espíritos que participariam iam dar um jeito ali de não deixar a coisa acontecer do jeito que a pessoa esperava, tá? Então, essa é a colocação de Kardec. E aí ele chama a atenção para a qualidade dos espíritos que seriam atraídos a esse tipo de trabalho, de reunião, né, cobrada. O acaso e a impossibilidade prática, impossibilidade de garantir resultados, mesmo admitindo a boa-fé do médium, a produção do fenômeno exato que o consulente deseja ver para se convencer, seria por acaso. Kardec afirma categoricamente, é uma afirmação de Kardec, dá 100 mil francos a um médium. Então vamos imaginar hoje, vamos transformar isso aqui em 100 mil reais a um médium. E não conseguireis que ele obtenha que os espíritos façam o que não querem. Porque o dinheiro, em vez de facilitar, atua como um obstáculo, pois desnatura a intenção e afasta a influência espiritual superior. Tá? Então fica muito claro aqui, né? Existiria uma impossibilidade de garantir resultados. Não tem como. Existem hoje alguns sites na internet que cobram para psicografar cartas. Então, são absurdos em cima de absurdos. Né? Eles cobram mesmo. Aí a pessoa vai lá, escreve o nome do ente querido, quando faleceu, como foi, e tal, e tal, e tal. E eles supostamente psicografariam uma carta daquele ente e cobram daquela pessoa. Então, assim, cobrou, não tem credibilidade. Tá? É o que Kardec coloca aqui para nós. E o poder da afeição e da simpatia? Quais as verdadeiras razões de atração espiritual? É como eu coloquei ali, em tudo isso que a gente já viu do passado, né? A comunicação espiritual, ela é regida por leis de quê? De afinidade. E essa afinidade, ela não nasce do dia para a noite. Nós já vimos aqui. Às vezes demora muito tempo para que um espírito se afinize com o médium. A gente tem esses exemplos. Mesmo se a gente pegar os nossos médiums de relevo, que são Chico e Divaldo, a gente vai perceber no trabalho que os espíritos desenvolveram com eles, quanto tempo demoraram para que eles tivessem essa afinidade, essa sintonia, né? Então, assim, Joana de Ângeles digita inúmeras mensagens para Divaldo, e num determinado momento fala, bom, agora nós vamos começar a trabalhar sério. Ou seja, queima tudo que até agora, até aqui foi treino. Ou seja, o que é o treino? É o desenvolvimento desta afinidade, dessa sintonia. Porque o médium, ele nada mais é, como nós já vimos no nosso encontro passado, do que um tradutor do pensamento do espírito.
Então, se ele não tiver afinidade, se não houver uma sintonia fina entre o médium e aquele espírito, o fenômeno mediúnico, ele não vai ser tão real. Ele não vai ser aquele fenômeno mediúnico. O médium não vai ser uma ferramenta tão real ao que o espírito gostaria de traduzir, né? Então, nós vimos isso. Então, a comunicação espiritual, ela é regida por leis de afinidade, e a afeição e a simpatia são motores reais de atração. Os espíritos não se sentem atraídos por solicitações de quem os deseja usar para lucro financeiro. Espíritos superiores, tá? Aqui bem compreendido. A convicção exige do observador uma postura séria, paciente e de boa vontade. Kardec conclui este ponto lembrando que, embora a fé não possa ser imposta, ela certamente não pode ser comprada, né? Nós não podemos impor uma crença a ninguém. Por que nós não podemos? Porque nem Deus é impositivo, né? A doutrina espírita é uma doutrina expositiva, não uma doutrina impositiva. Ela não existe na doutrina espírita uma frase que diga assim: não faça isto, não haja desta forma. Né? A doutrina espírita, ela expõe, deixa claro que tudo é possível, é permitido, mas nem tudo se deve praticar por conta das consequências que nós vamos colher, né? Podemos fazer tudo. Nosso livre-arbítrio nos permite a tudo, ao bem e ao mal, a tudo. Deus não impede com que a criatura realize o mal, da mesma forma que ele não obriga a criatura a realizar o bem. Então, nós somos livres para realizar o bem ou praticar o mal. Agora, o que a doutrina espírita nos traz? A consequência de uma ou de outra conduta. Então, ela expõe, a escolha é nossa. Então, nós não podemos falar, impor isso para uma pessoa. A partir de hoje, você precisa acreditar em reencarnação. Nós não podemos impor, porque nem Deus impõe, né? Agora, e vender, nós podemos? Eu vou te vender a crença na imortalidade da alma. Melhor não, né? Acho que não vai dar certo. Então é isso que Kardec coloca também nesse aspecto. E o segundo argumento do visitante, qual é? É um argumento interessante que ele traz aqui, a questão da indenização do tempo. Eu até achei bacana isso aqui para os dias atuais, gostaria de ouvi-los um pouquinho. Então ele coloca assim, olha, eu compreendo esse raciocínio do ponto de vista moral. Ok. Entretanto, não é justo que aquele que emprega seu tempo a bem da causa, ou seja, em favor da doutrina espírita, não seja indenizado quando esse tempo é roubado ao trabalho de que precisa para viver. Então, o que o visitante coloca aqui? Ele coloca o seguinte, olha, o médium ele poderia estar trabalhando e ganhando um dinheiro para a sua sobrevivência, para a sua subsistência. Não seria justo, então, já que ele está tirando um tempo do trabalho, ele ser indenizado por isso? Eu gostei desse argumento do visitante. O que vocês acham? Não é assim, algo coerente, razoável? Eu gostaria de ouvi-los. Vocês estão muito quietinhos. A Graça tá. Eu acho que a Graça gostou também, porque ela tá sorridente aí. Não, eu achei bem interessante, é bem assim, faz todo sentido, né, vamos dizer assim. Mas depois vem a resposta do Kardec, né, Oswaldo? E a gente vai entendendo que a pessoa não tem que usar o tempo dela inteiro, né, para trabalhar com a mediunidade, e que ela pode usar parte do seu tempo e ter uma profissão que sustente. Mas assim, é interessante porque eu conheço um caso da pessoa que tem até um açougue, né, ele é açougueiro, e ele, aos sábados,
acho que 2 vezes por mês ou 1 vez por mês, ele fica o sábado inteiro trabalhando com a mediunidade dele, atendendo as pessoas, e é de graça. Então, assim, tem formas de você usar a mediunidade, né, com amor, né, na caridade. Uhum. A gente supõe, né? Eu não estou querendo julgar ninguém, porque às vezes a pessoa, Uhum. sei o que a pessoa pensa. Mas outra coisa que a gente sabe também é que em outras culturas, né, tem gente que cobra, né? A gente vê casos nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, que há inclusive consulta. Até eu queria que você comentasse depois, a hora que puder, a respeito disso Uhum. aí. Tá bom. Porque tem até programa de televisão, né, que tem um moço lá nos Estados Unidos que faz um atendimento engraçado, assim, mas nesse sentido aí. Mas é aí o que eu teria para comentar no momento, deixar o pessoal comentar ali. Mas eu gostei desse exemplo que você trouxe, Graça. Por Ah, exemplo, é? esse seu amigo açougueiro, ele tirou o sábado que Sim. ele estava trabalhando. Não seria justo que ele, pelo menos um pouquinho, ele cobrasse para. Pô, ele está tirando do trabalho dele. É o que o visitante está colocando. Ele está falando de justo. Não é justo que ele está tirando do trabalho dele e entregando para outros. O que Mas você acha, Simone? então deixa a Simone falar. O Kardec fala que algo que foi dado de graça, como a mediunidade, não deve ser cobrada, quando você usa isso para ajudar as pessoas. Então, é algo que é um dom que você ganhou de Deus, né? Apesar que todo mundo é médio, né? A gente tem que exercer e estudar sobre isso. Mas ele fala, tudo que é dado de graça, por que você vai cobrar esse dom, já que ele foi dado a você? Não sei se é isso aí. Não sei, eu acho que eu discordo. Eu acho que ele podia cobrar um pouquinho. Vamos ouvir a Valéria. Então, Oswaldo, eu acho que a mediunidade, como tantas outras coisas que a gente pode fazer, ela é uma forma de evolução moral e espiritual. Você, como você mesmo disse, você tem o livre-arbítrio. Você pode usar da forma que você quiser. A doutrina, Kardec, ele diz que não, vamos colocar assim em outras palavras, que não é viável essa cobrança, né? Porque, como ela acabou de falar, Deus deu de graça, né? Uhum. Então, por que você está cobrando? Ninguém está te obrigando a trabalhar em favor do próximo, mas eu acho que antes de trabalhar em favor do próximo, esse trabalho é para a gente mesmo, evolução própria, desenvolvimento moral, desenvolvimento espiritual. Por isso eu acho que não tem sentido. Você tem todo o livre-arbítrio de fazer o que você quiser. Mas eu acho que se a gente está aqui pensando em evoluir, em melhorar, em ser, em caridade, em fazer pelo próximo, a cobrança não está de acordo, né? Entendi. Mas e os médiuns que cobram e obtêm bons resultados? Como é que fica? Mas que médiums? Não sei se vocês já não ouviram falar que tem médium que faz até cirurgia espiritual, cobra, e fica, a pessoa sai de lá curada. Tem isso aí, não tem? Eu acho que, como eu vi, não sei se foi em aula do ESD ou se foi aqui no GS mesmo, que algumas já teve, né, ou tem, não sei, médiums que eles se dedicam exclusivamente a isso. Então, aí, como ele não tem um trabalho, ele precisa de uma forma de se manter, mas não é uma exploração das pessoas, é uma forma de manutenção dele. Tá. Não sei se eu acho tão certo, mas é uma coisa Uhum. necessária. E uma coisa que dentro desse tema que a gente está tratando aqui, e uma coisa que a gente não deu tempo de tratar no encontro passado. A mediunidade é só para quem tem uma moral elevada? Ou Não, será que tem médiums que
Como é que é isso, né? Para a pessoa ser médium, ele precisa ser moralmente elevado? Não. Eu acho que provavelmente até quem não é justamente uma forma dele se corrigir. Aí ele pode se corrigir ou não, né? Tá lá, João de Deus, é isso? João de Deus. É, então. Como também tinha aquele que pintava e daí acabou ficando doente. E eu acho que você começa a sair, vamos dizer assim, do seu caminho, você tem as consequências, né? Uhum. Mas assim, entendi, vamos seguir em todos esses aspectos. Mas vamos lembrar o seguinte, a mediunidade, nós já vimos que é para todo, mas mesmo a mediunidade ostensiva, ela acontece fora da casa espírita, tá? Ela é para quem tem uma moralidade elevada, ela é para quem não tem moralidade elevada. Tem pessoas que são médiums, que têm uma mediunidade muito potente e que cobram, tá? Agora, o que a gente está estudando aqui é um recorte da mediunidade praticada dentro da casa espírita e sob a ótica da doutrina espírita, tá? É esse o recorte que nós estamos estudando. O que Kardec traz sobre isso? E aí, assim, será que não é justo cobrar? Nós vamos ver na resposta de Kardec. Eu só fiz essa pergunta de modo a provocar mesmo esse debate, tá? Mas vamos entender que a mediunidade é um fenômeno que é concedido a Deus a todos. E há uma boa parte da humanidade também tem essa mediunidade mais ostensiva. Claro que ela não é educada, ela não é estudada, ela não é compreendida, tá? Mas no nosso estudo, aí sim. Aí Kardec, qual vai ser a resposta dele? Nós temos que separar aqui os interesses pessoais dos interesses da causa, né? Então, Kardec desconstrói a ideia de sacrifício no interesse da causa. Se o médium abandona a sua profissão para viver da mediunidade, ele faz isso por interesse próprio, buscando uma vida menos fadigosa ou mais lucrativa, né? E ele vai perder a mediunidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Não? Mas o Até que ele onde? vai fazer? Pode Mas ser que não. Pode então ser que se ele faça isso, o que acontece é o seguinte: a contabilidade divina vai saber o que ele fez de bom, o que ele fez que não foi tão bom, e vai atrair para a vida dele a lei de causa e efeito. Ele vai colher todos os frutos do que ele plantar, né? Mas o Kardec ele traz aqui uma analogia muito interessante. Ele diz o seguinte: não se diz que o padeiro fabrica o pão no interesse da humanidade, mas para o seu próprio sustento. A mediunidade ela não deve ser vista como um recurso financeiro, pois o indivíduo sempre pode ganhar a vida de outras formas. É claro que o que Kardec coloca é o seguinte: a pessoa precisa ter a profissão dela, jamais viver da mediunidade, né? A mediunidade é tudo isso que vocês falaram. E não é Ela profissão. não é profissão, ela veio gratuitamente no seguinte sentido: nós não tivemos que desembolsar nada. Claro que nós tivemos que o quê? Que nos esforçar nas nossas sucessivas encarnações, quando nós estávamos lá no plano espiritual, que nós nos candidatamos a ser médiums, né? Então tem todo um investimento nisso, todo um esforço nesse sentido. Mas dá para comprar mediunidade? A pessoa vai falar assim: olha, eu quero comprar um curso de mediunidade? Não. Ou a pessoa é ou não é médium. Dinâmico, ostensivo. Ou ela tem ou não tem. Por quê? Porque isso tudo é programado onde? No centro, no plano espiritual, né? No momento anterior à nossa reencarnação. Nas obras de André Luiz a gente vê isso, né? E aí, por quê? Porque existe um motivo pelo qual a pessoa vem com a mediunidade.
Para que algumas pessoas vêm com uma mediunidade nesse sentido e outras não? Isso tudo está de acordo com o que ela precisa fazer aqui no plano espiritual, ou no plano material, né? Então, por exemplo, ela precisa trabalhar para resgatar dívidas do passado. Mediunidade é uma forma de fazê-lo. Uma pessoa que prejudicou tantas pessoas, né? Então, por exemplo, a gente vê nossa história na Idade Média é uma história tenebrosa, né? E a Idade Média, quem estava lá? Nós. Eu estava lá. A Valéria, a Marlise, nós estávamos lá. Nós pegamos os ensinamentos do Cristo, muitas vezes, e deturpamos, matamos em nome dele, em nome de Deus. Então, assim, quantas pessoas nós prejudicamos? Qual a forma de a gente agora, talvez, ajudar pessoas que antes nós prejudicamos? Mediunidade é uma delas. Existem várias, né? Mas a mediunidade é uma delas. Então, existe uma razão pela qual a pessoa vem dotada da mediunidade. Agora, tudo o que vocês falaram, eu só fiz provocações no sentido de defender a cobrança, para ouvir mesmo os argumentos contrários. Tudo que vocês falaram é isso mesmo. Não se cobra trabalho mediúnico, tá? Dentro da doutrina espírita. Ah, mas isso é feito fora, é outra questão, não vamos julgar isso. Tá? Mas Oswaldo, dentro da doutrina espírita, não se cobra. Oi, Valéria. com relação à doutrina, o que eu comentei é porque a gente esquece, né? Eu, pelo menos, né? A gente esquece que tem muitas pessoas que têm essa mediunidade ostensiva fora da doutrina. Então, na doutrina, você acaba tendo esse conhecimento e esse pensamento. Fora, a pessoa não tem esse entendimento. Então, como diz Kardec, você será cobrado conforme suas obras e conforme o seu conhecimento. Mais conhecimento, mais cobrança. Exatamente. E vamos imaginar, muito bem colocado, Valéria, vamos imaginar uma pessoa que não tenha nenhum desses conhecimentos que nós temos. Mas ela tem uma capacidade mediúnica de, sei lá, qualquer tipo de mediunidade, e ela cobra para aquilo, tá? Sem saber que aquela cobrança não é uma cobrança razoável, que ela está cobrando por algo que ela recebeu de graça. Como é que vai ser a culpabilidade dela perante a vida? Muito menor do que alguém que tenha esse conhecimento. Percebe? Então, isso é muito legal. Eu gosto sempre de lembrar, né, que a gente estuda esses fenômenos à luz da ciência espírita, e depois de ter vários conceitos prévios, inclusive para a gente entrar nesse capítulo aqui, lembrem, a Ana Carolina ficou 2 ou 3 encontros ali, trabalhando alguns conceitos prévios para que a gente pudesse entrar nesse estudo que nós estamos fazendo. Então, assim, nós já temos essa base, já temos essa compreensão. Então, está tudo ok, não cobrar. Mas nem todo mundo tem isso, tá? Nem todo mundo tem esse conhecimento. Exemplos de médiums... Oi. Oi, não, eu só queria dizer que, assim, colocando a minha opinião, né, que não tem que ser cobrado mesmo. Desde o momento que você começou a fazer as perguntas, eu já pensei dessa maneira, né, que não deve ser cobrado, Sim, porque a mediunidade eu entendo que seja uma missão, né, e todos esses fatores de que você recebe de graça, você não tem que fazer a cobrança disso. E também eu penso que não é nada fácil ser médium, né? Assim, já pensou você ficar vendo espíritos e você ter esse dom, assim, né? Que eu não entendo como dom, é como uma missão Faculdade. mesmo, é uma coisa que você recebe e que você vai ter que trabalhar isso, né? Viver isso. Não é fácil, eu imagino que não é fácil. Não sei se tem algum médium aqui no grupo
A Janete, eu acho que ela está no grupo, mas ela está bem quietinha lá. Ela não falou nada. Eu acho que ela é médium. Então, eu penso que é bem difícil também. Então, não tem que É se assim, cobrar, não. Selma, é perfeito tudo que você colocou, tá? Uma coisa que nós precisamos compreender, a mediunidade ostensiva, essa capacidade mais de um maior contato com os espíritos desencarnados, é a linguagem do futuro. Todos nós, no futuro, vamos imaginar um mundo quando já tiver no seu grau de regeneração, as 8 bilhões de pessoas de hoje, vamos colocar essas 8 bilhões de pessoas no mundo de regeneração. Estas 8 bilhões de pessoas serão médiums ostensivos. Por quê? Porque uma das características do mundo de regeneração, eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Se tiver, puder, por gentileza, está dando uma microfonia aqui. No mundo de regeneração, uma das características desse mundo de regeneração é o maior contato de uma forma mais natural entre os encarnados e os desencarnados. Isso significa que este maior contato se dará de uma forma muito mais tranquila do que acontece hoje, e muito mais massificada, e é a linguagem do futuro. Então, o médium hoje, esse médium ostensivo a que você se refere, ele é o médium, ele só está fazendo o quê? Só está antecipando o que vai acontecer no futuro com todo mundo. Tá? Mas é fácil? Em hipótese alguma. Quando a pessoa tem a noção, a real noção, e exata noção da capacidade mediúnica dela, ela começa a entender que muitas coisas não são coisas da cabeça dela. Então, por exemplo, ela chega num lugar, um espírito vem falar com ela, e ela começa a entender que aquilo não é coisa da cabeça dela, de fato não é fácil. Por isso que aquela pessoa precisa o quê? Educar aquela faculdade, tá? Então, porque é absolutamente normal, quem é médium, os espíritos que são desencarnados, a pessoa que tem uma mediunidade mais ostensiva, ele enxerga porque a região cerebral, algumas regiões cerebrais daquela pessoa são diferentes. E o espírito sabe que aquela pessoa é médium. Então ele chega perto dela e fala assim, eu preciso que você me ajude. Eu preciso que você me ajude porque aconteceu isso, eu preciso que você me ajude porque aconteceu aquilo, eu preciso que... É muito comum. Então, o que a pessoa vai ter que fazer? Ela vai ter que saber encaminhar esses espíritos, ela vai ter que saber não desenvolver diálogo com os espíritos a todo momento. Por quê? Porque não, tem hora, tem lugar. Não que ela vai ignorar o espírito, né? Ela pode até receber ali aquele pedido de ajuda, mas o que ela vai falar? Olha, eu vou te encaminhar para o lugar tal, lá eles vão te ajudar. Não é o médium que vai ajudar. Chico Xavier, ele tinha uma mediunidade, dentro disso que você falou, Selma, da dificuldade, né? Chico, quando ele abraçava uma pessoa, ele percebia o momento exato da morte daquela pessoa. E ele sofria muito com isso. Então ele pediu de uma forma muito sentida ao Emmanuel. Falou, Emmanuel, olha, eu gostaria que essa mediunidade fosse retirada de mim. E Emmanuel retira essa mediunidade, né? Que ele está ali no mentor espiritual do Chico, administrando o trabalho mediúnico do Chico. Então ele tinha aquela outorga de poderes de Deus para fazê-lo. E ele assim age. Ele retira aquela mediunidade do Chico. Por quê? Porque ele entendeu o sofrimento que o Chico ficava quando ele via isso em relação a um amigo, né? A uma pessoa a quem ele amava e tudo mais. Então, é fácil ser médium ostensivo? Em hipótese alguma, não é, né? Mas é sim extremamente gratificante. Por quê? Porque como a mediunidade é uma ferramenta de auxílio às pessoas, quando esse auxílio é realizado, quem é o primeiro a ficar feliz com aquele auxílio em relação ao outro? Quem vocês acham? O médium.
próprio médium. Por quê? Eu acho que é porque ele sente a utilidade que é aquela faculdade que ele tem. Porque quem é que não gosta de ajudar, né, Oswaldo? Que coisa melhor do que quando você faz alguma coisa para alguém que aquela pessoa fica melhor? Ah, não tem nada que pague. E de forma desinteressada, Sim, não é? Sem cobrar, né? Mediante nenhum tipo de cobrança, de forma desinteressada. Então, assim, é a luz que ele acendeu na vida daquela outra pessoa, né? E quem foi o primeiro a se iluminar? O próprio médium, né? Ele acendeu a luz na vida do outro, primeiro a se iluminar é ele. Então, não é fácil. Você tem razão no que você colocou. Mas, por outro lado, é gratificante. Tá? Muito gratificante. Muito bem. Então, Kardec coloca, né, a dedicação sem profissionalização. Ele estabelece a diferença. O médium ele precisa ter a vida material e profissional dele e tirar o sustento dele dali. Né? E mediunidade ele vai exercer onde? Nas horas vagas dele. Quanto no tempo que ele não estiver na profissão dele. Né? Ou, se ele tiver que parar a profissão dele, são coisas diferentes, estanques. Igual esse exemplo que a Graça trouxe para nós, né? Uma pessoa que tira um dia, ainda que ele precisasse estar trabalhando, mas ele retirou aquele dia do trabalho dele para o mandato mediúnico. Muito bem. Perigos da profissionalização, charlatanismo e exploração. A aceitação da mediunidade remunerada abriria as portas para uma enxurrada de charlatães. Já imaginou? Já imaginou assim? Agora os médiuns podem cobrar. Hoje os golpes que já tem com a doutrina não aceitando esse tipo de situação, imagina se fosse permitido. Né? Para cada médium leal surgiriam 100 exploradores, abusando de faculdades reais ou simuladas, causando danos irreparáveis à imagem do espiritismo. Por isso a doutrina espírita reprova toda espécie de especulação. Médiuns sérios compreendem a santidade do seu mandato e evitam qualquer aparência de cobiça, considerando ofensiva a ideia de lucrar com seu dom. Né? Então, de fato, é ofensivo mesmo. Agora eu queria trazer uma questão aqui. Nós estamos falando de cobranças financeiras. Mas será que é só isso que o médium pode obter de vantagem pela prática da mediunidade? Tem algum outro tipo de vantagem que o médium pode obter pela prática da mediunidade? Quando o médium, outra vantagem é se sentir melhor do que os outros, talvez, superior, achar que tem o poder, não sei se seria isso ou não. É um ganho, Selma? Para ele talvez ele acredite que seja. Acredito que seja, não é? Vocês já viram, ou conheceram, ou ouviram falar de médiums, por exemplo, que ele acha que os mentores espirituais só podem se comunicar por ele? Vocês já perceberam, às vezes, assim, um médium é tão bom, ele tem uma habilidade mediúnica tão grande que ninguém na casa faz alguma coisa sem conversar com ele. Não, tem que ouvir fulano. Fulano é um médium excepcional e tal. Às vezes o médium ele tem que tomar cuidado, porque o que acontece? Ele gera em torno dele uma aura de mistério, ou faz com que as pessoas passem a admirá-lo de uma forma diferente. Tá? Isso também é um ganho. É vaidade, né? Isso é vaidade, isso também é uma forma de cobrança. Né? Porque o que você está cobrando das pessoas? Dinheiro não, mas você está cobrando o quê?
reconhecimento. Então, às vezes, inconscientemente, aquele médium está cobrando reconhecimento. Eu quero ser reconhecido pela faculdade mediúnica que eu tenho. Né? Então, também é uma forma de cobrança. Embora no nosso estudo de hoje aqui foque na questão financeira, nós precisamos estar atentos a isso. Tá? Nem supervalorizar as pessoas que são médiums e que, por isso, achar que aquelas pessoas, de alguma forma, são superiores à outra, porque, na verdade, o médium, ele é muito mais devedor do que ele não é médium, ostensivo, né? Então, assim, o esclarecedor e o médium. A grosso modo, o médium é mais devedor do que o esclarecedor. O esclarecedor está com um trabalho mais tranquilo. O médium está com um trabalho um pouquinho mais pesado, ou seja, por que isso? Né? É a mesma coisa, o orador espírita, ele faz palestras maravilhosas, faz palestras que são muito aplaudidas e tal, e ele fica se envaidecendo. Ao contrário, ele tem que entender que ele é uma pessoa que já deturpou muito o ensinamento de Jesus. Então, agora ele tem a obrigação de explicar direito, né? Então, assim, o bom da doutrina é que, para as pessoas que estudam e que obtêm o seu conhecimento, eles sabem que quanto mais capacidade, menor tem que ser a vaidade. A Quanto humildade, mais né? é a humildade, né? Falou, olha, eu tenho que ser grato a Deus. Não que você não possa receber os parabéns por algo que você fez de bom, pela tua mediunidade, pela tua palestra. Claro que pode, acolher aquilo no teu coração. Mas fazer o quê? Dirigir aquele elogio ao Cristo. Falar, Senhor, obrigado por ter me permitido ser essa ferramenta. Então, assim, é a forma da pessoa receber aquilo e ficar feliz com aquele elogio, sem se envaidecer, tendo a plena convicção de que aquele trabalho, ele só existe para que a pessoa possa se melhorar e talvez ficar com a consciência menos pesada. Alguém pediu a palavra, não? Fui eu, Oswaldo. Foi Graça. Eu tô lembrando aqui do Livro dos Médiuns, naquele capítulo que fala da influência moral, tem um texto lá do Erasto que ele fala isso, que o mais difícil, né, nessa evolução, e ele está falando ali do médium, mas serve para todo mundo, é a questão do orgulho, porque ele fala ali nesse texto muito interessante, que ele fala assim que às vezes você nem percebe isso naquilo que você faz, você não percebe que é o orgulho que está se te movimentando ali, né? Eu estou falando com as minhas palavras, mas é mais ou menos isso que ele Perfeito. fala lá no capítulo 20. É bem interessante esse texto dele lá. Eu estudei naquela vez que eu fiz o curso lá com você, de instrutor, e nunca mais eu esqueci esse trechinho lá. Foi bem assim marcante para mim aquele texto. E realmente, porque se a gente for prestar atenção, atrás de tudo que a gente faz não muito bom, tá o orgulho. O orgulho é impressionante. Às vezes a gente camufla com outra interpretação daquilo que a gente fez ou falou, mas que é orgulho ali atrás, é aquele orgulho que faz com que a gente faça e haja, né? Então, ele ali está falando do médium. Então, assim, é realmente um cuidado que a gente precisa ter, a gente que fala, a gente que trabalha, cuidado de trabalhar contra nesse orgulho que às vezes vem, né, misturado ali com a vaidade. Então, assim, é bem delicado, assim, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção. Era só isso. E é muito interessante, Graça, isso que você está falando, porque, assim, é uma compreensão que a gente tem que ter o seguinte: quanto mais nós estudamos, mais conhecimentos nós obtivemos, decorrência do nosso estudo, quanto mais a gente se melhora moralmente, né, maior é a nossa obrigação de ser humilde. Na sociedade em geral, especialmente nos meios profissionais, a gente vê o contrário.
né? A pessoa vai galgando certos graus e vai se distanciando da grande massa e se colocando num lugar de diferenciação. Não, eu tenho a titulação de tal, eu sou isso, eu sou aquilo, tá. E a gente vê que é o contrário, né? E quem que dá esse exemplo real para nós? O Cristo. Quer dizer, um espírito absolutamente perfeito, né? Que há 5 bilhões de anos, há 4,5 bilhões de anos, já era um espírito perfeito, e ele vem dar prova de quê? Da humildade. Com todo o conhecimento que ele tem, com todo o cabedal de experiências, impossíveis a gente saber, né, o número de encarnações que ele teve, de reencarnações que ele teve, impossível. Mas ele vem dizer para nós o seguinte, que o maior no reino dos céus é aquele que serve, né? Então, o maior no reino dos céus é aquele que serve. E aí a gente entende o seguinte, quanto mais compreensão, mais estudo, mais preparo moral, maior tem que ser a nossa humildade para que nós possamos servir a nós, ao próximo, à espiritualidade, né? Sermos úteis na causa, porque nós somos engrenagens de Deus nessa obra da criação. Então a gente precisa servir a Deus nessa obra da criação, utilizar o gene divino que tem em cada um de nós para isso. Então, para isso, a compreensão de que quanto mais é dado, mais é cobrado e mais humilde a gente precisa ser. Né? Perfeito, Graça. Alguém mais levantou a mão? É que eu não vejo, por isso que eu pergunto. Mas vamos seguindo aqui, então. Confiança e sinceridade, o impacto psicológico da falta de interesses obscuros. Um médium que atua por fé e sentimento religioso impõe respeito natural, independentemente de sua condição social. A ausência de interesse financeiro, então, olha aqui essa frase primeiro, antes da gente ir para a fase segunda, é muito interessante. Um médium que atua por fé e sentimento religioso aqui no sentido de querer ajudar o próximo, né, de religar esse próximo a Deus, impõe um respeito natural, independentemente da sua condição social. A ausência de interesse financeiro elimina qualquer motivo para suspeita de fraude, gerando confiança imediata no observador. Kardec destaca que o desinteresse dos médiuns foi um dos principais fatores para a rápida propagação e crédito da doutrina espírita no mundo. Olha que coisa importante. Muito bem. Então, é o impacto psicológico da falta desses interesses obscuros que viriam com uma suposta cobrança, né? E aí ele fala da realidade da mediunidade de profissão, que existe uma impossibilidade prática e científica. Na prática, médiums de profissão são raros e desacreditados nos centros sérios, né? Médiuns de profissão dentro da doutrina espírita não existem. Eu até diria, a colocação aqui é que são raros, mas dentro da doutrina espírita não existem. Porque não seria doutrinário, né? A falta de clientela ou de faculdade real leva muitos a recorrerem a artifícios como cartas, borra de café ou clara de ovo para satisfazer o público pagante. Então Kardec fala de como era a época dele, né? Hoje, como é que funciona isso? As cartas psicografadas, os programas a que a Graça se referiu, né? Tem um programa nos Estados Unidos de um rapaz, ele é médio, ele tem uma mediunidade ostensiva, eu não me lembro o nome dele, mas ele tem uma mediunidade ostensiva de fato, né? E aí ele mantém contato com os entes desencarnados de pessoas famosas. E deve ganhar muito dinheiro. Se não ganha muito dinheiro, pelo menos a fama ele ganha, né? Então a gente vê esse tipo de coisa. Agora, ele tem o conhecimento doutrinário?
Não tem. Ele não tem o conhecimento doutrinário. Mas a coisa funciona assim. Será que a espiritualidade não permite com que isso funcione até como forma daquelas pessoas que não têm o conhecimento doutrinário falar, nossa, não é que existe mesmo? Tem uma motivação, né? Não é doutrina espírita, não é algo sério, mas é algo que efetivamente acontece. E quando ele vem trazer as mensagens dos entes desencarnados, ele fala coisas que só aquela pessoa saberia mesmo. Né? Fala, olha, o seu pai está dizendo que aquela pergunta que você fez, a resposta é tal. Então, assim, você vê que, de fato, é uma manifestação daquele ente desencarnado mesmo. Tudo indica, né? Agora, é um programa de TV e tal, pode ter, não charlatanismo, mas pode ter espíritos ali querendo zombar dele? Pode. Pode ter espírito querendo brincar com aquilo? Pode. Né? Porque a gente também vê que falta a seriedade, né? Que a nossa doutrina, com a qual a nossa doutrina trata esse tipo de comunicação. Espiritismo sério repele tais práticas para preservar a sua integridade. Então, é isso que vocês já falaram até aqui. Não existe cobrança. Tá? E qual que é o terceiro argumento do visitante? As conveniências em contraposição às garantias. Olha lá, o argumento do visitante. Os médiuns desinteressados não se acham ao dispor de qualquer. Muita gente que se deseja convencer acharia muito mais facilidade se existissem médiuns públicos. Médiuns públicos. Aí que Kardec fala, né? A conveniência de ter um médium público não compensa a falta de garantias. Sessões pagas atraem pessoas em busca de entretenimento e não de instrução. A experiência demonstra que tais sessões costumam deixar impressões desfavoráveis, afastando o indivíduo do estudo sério em vez de aproximá-lo. Quem deseja realmente convencer-se encontrará os meios através da perseverança. Então, olha só, quem deseja realmente convencer-se encontrará os meios através da perseverança. Tentativa e busca, disciplina, estudo sério, né? Isso é que é a perseverança, tá bem? E também Kardec fala aqui das afinidades fluídicas, que tem base científica, né? O fundamento espiritual da impossibilidade técnica. A ciência espírita revela o quê? Que a manifestação exige afinidade fluídica entre o médium e o espírito, que é o que nós falamos, né? Tem que ter uma afinidade fluídica. Nenhum médium possui uma capacidade universal e permanente, que lhe permita comunicar-se com qualquer espírito a qualquer momento. Então, isso não é assim. As pessoas acham que as pessoas que acabam não tendo esse conhecimento, né, da doutrina espírita, acham que os médiums, eles veem, falam, se comunicam com todo tipo de espírito a todo tempo. Se fosse assim, ele ficaria louco. Imagina uma pessoa. Vamos lá. Se nós somos em 8 bilhões de encarnados, existem aí aproximadamente ao nosso redor, em torno de 30 bilhões de espíritos. Já imaginou sair na rua? Londrina, uma cidade aí com 600, 700 mil habitantes aqui, vamos colocar, sair na rua e começar a ver os 2 milhões de espíritos que circulam por aqui? E conversar com eles. Né? Seria razoável isso? Seria saudável para essa pessoa? Em hipótese alguma, né? Então, por isso que Kardec traz isso para nós, né? Da afinidade fluídica. Nenhum médium possui uma faculdade universal e permanente que lhe permita comunicar-se com qualquer espírito a qualquer momento. É diferente da gente, quando a gente sai na rua, você vê as pessoas ao redor, você tem uma visão periférica, você enxerga as pessoas.
Mas a gente sai olhando para todo mundo? Não, não é? O cérebro, ele dá uma... Ele faz você olhar para aquilo que você precisa olhar. O resto você tem uma percepção. Mas não que você fique olhando para cada pessoa que passa. Você está dirigindo, você vai olhar para todas as pessoas? Impossível, não é? O que te interessa? O trânsito, os sinais, a atenção ao que você está fazendo. Ah, mas eu vou ver as pessoas, claro que você vai ver. Mas você vai olhar para todas detidamente? Não. Você vai ter uma percepção delas, né? O médium, de igual forma. Ah, mas ele tem uma mediunidade muito ostensiva. Então ele pode chegar num lugar, pode perceber que ali tem vários espíritos, mas não que ele vá enxergar todos, se comunicar com todos, ouvir a todos. Não é assim que funciona. As afinidades são individuais e orgânicas. Sem essa assimilação fluídica, que muitas vezes leva tempo para se estabelecer, as comunicações são impossíveis ou falsas. Isso que é muito interessante. Às vezes, uma pessoa vai para uma reunião mediúnica e um determinado espírito será atendido por ela. Um espírito que está ali num sofrimento, que precisa passar por aquele atendimento. De manhã, aquela pessoa já começa a sentir, às vezes, eu não estou muito legal e tal. Olha, mas por quê? Porque ela já está estabelecendo uma assimilação fluídica com aquele espírito com quem ela vai trabalhar. Ah, mas então quer dizer que é no dia da reunião? Pode ser. Pode ser no dia da reunião. Pode ser um ano antes, 5, 10, 15, 20 anos antes. Há comunicações que são trabalhadas durante muito tempo. Há afinidades que são estabelecidas entre espíritos e médiuns ao longo de muito tempo. E só lá na frente ela vai se manifestar. Tá bem? Então, existe essa assimilação fluídica. Olha só, que muitas vezes leva tempo para se estabelecer. Então, as comunicações são impossíveis ou falsas sem essa assimilação fluídica. Essa lei natural impede que a mediunidade seja exercida como uma profissão, com horários e resultados. Por quê? Qual a utilidade de se marcar um horário para que essa afinidade fluídica se estabeleça? Nenhum. Isso existe uma lei natural que estabelece essa afinidade fluídica entre o médium e o espírito. Tá? Isso é algo absolutamente natural, não dá para ser o quê? Provocado. Tá bem? Até aqui tudo bem? Se quiserem interromper, fiquem absolutamente à vontade. Bom, então, vamos relembrar aqui, fazer uma síntese de tudo que nós vimos até agora, destes argumentos do visitante e do que Kardec colocou. Né? Primeiro, motivação. Então, a curiosidade não atrai espíritos superiores. Isso a gente vem conversando sobre isso há tempos, desde lá do Livro dos Médiuns. Né? A afeição e a simpatia são os motores reais, ou seja, são as reais motivações para atrair os espíritos superiores. A afeição e a simpatia. Claro, quanto maior a moralidade do médium e do grupo mediúnico, por isso que a sintonia do grupo mediúnico tem que ser uma coisa bacana. Não dá ali, por exemplo, numa reunião mediúnica, eu não gosto daquele médium. Eu não vou com a cara daquele fulano. Já vai prejudicar essa sintonia do grupo. Tá? Então as pessoas têm que ter, sim, uma afinidade, uma simpatia um com o outro, para que aquele grupo cada vez mais atraia também a simpatia de espíritos superiores. Não só o médium, mas o grupo também. Em relação à natureza, os fenômenos dependem da vontade dos espíritos, não do médium ou do dinheiro. Tá? Então, veja, vamos relembrar, né, nos primórdios da nossa doutrina, Kardec evocava os espíritos
E a comunicação destes espíritos era sempre deliberada por eles. Então Kardec perguntava, olha, nós podemos falar hoje com o espírito fulano de tal? Nós podemos. Aí a espiritualidade ali reunida deliberava-se sim ou não. Às vezes falava, ó, hoje não, amanhã. Né? Hoje não é possível, amanhã, num outro dia, num outro horário, num outro momento. Ou sim, é possível. Ele está aqui, podem falar com ele. Né? Então, esses fenômenos dependem da vontade dos espíritos, nunca do médium. Sinceridade. O desinteresse absoluto é a maior salvaguarda contra a fraude e a simulação. Então, desinteresse absoluto. Por isso que é isso que nós comentamos, né? Ajudar alguém de forma desinteressada. Ir para uma reunião mediúnica sem saber o que vai acontecer. Por quê? Porque tem ali uma equipe que coordena os trabalhos. No plano espiritual, essa equipe, sim, sabe o que vai acontecer, como vai acontecer, por que vai acontecer, quem serão os espíritos atendidos, com qual médium aqueles espíritos já estabeleceram sintonia, né? Então, essa equipe tem esse controle de todos esses aspectos da reunião mediúnica. Mas o médium, ele tem que ter o quê? O interesse absoluto. Só o interesse do quê? De ajudar. E é legal que o médium, ele tenha o interesse de ser uma ferramenta útil. Fala, Senhor, eu quero ser uma ferramenta útil e cada vez melhor. Então ele vai estudar para ele ser cada vez melhor, para ele entender cada vez melhor. Ele vai ler sobre assuntos variados, ele vai se culturalizar, porque a capacidade mediúnica, ela não é desenvolvida, nós já falamos aqui, ela não é desenvolvida na mesa mediúnica. Ali, você chega para oferecer o que você tem para aqueles espíritos. Então, a mediunidade nós desenvolvemos no nosso dia a dia. Quando a gente lê um livro diferente, quando a gente estuda história, quando a gente se culturaliza, ali você está se transformando numa ferramenta mais útil. Por quê? Lembrando, o que o médium faz? Né? Falando do médium aqui, que dá voz aos espíritos ou escreve, né, em favor deles. O médium, ele é um tradutor do pensamento do espírito. Ele não vai traduzir o espírito se ele tiver poucas ferramentas. Quanto mais ferramentas intelectuais ele tiver, mais facilidade ele terá para traduzir o pensamento daquele espírito. Percebe? Então, quando a gente acha assim, eu vou desenvolver a minha mediunidade lá na mesa mediúnica, lê do engano. A mediunidade se desenvolve no dia a dia. Ali a gente exerce a faculdade mediúnica, com todas as ferramentas que nós temos. Por quê? Porque ali é a alma do médium, aí a gente lembrar, né, do que nós falamos, fenômeno medianímico, alma, animismo, a alma do médium captará, por intermédio do seu perispírito, né, o pensamento do espírito e traduzirá o pensamento do espírito. Se ele tiver pouca ferramenta intelectual, aquela alma, aquele espírito encarnado tiver pouca ferramenta intelectual, de preparo, de conhecimento, ele vai ser um bom tradutor? Não. Então ele não vai ser um médium muito fiel ao que aquele espírito quer dizer, quer falar. Ok? Então a sinceridade, o desinteresse absoluto é a maior salvaguarda contra a fraude e a simulação. E a qualidade? Exploração comercial atrai apenas espíritos inferiores e zombeteiros. As afinidades fluídicas são leis orgânicas que impedem a regularidade comercial da mediunidade. Então, não tem como você mercantilizar uma afinidade fluídica. Eu vou comprar uma comunicação, eu vou comprar uma afinidade fluídica com o Dr. Bezerra de Menezes, gosto dele. E aí eu vou, de alguma forma, fazer com que eu desenvolva isso, aí vou pagar alguém para me ajudar. É impossível, não existe. Né? Dignidade. O médium sério mantém sua profissão,
e dedica seu tempo livre por devoção. Então aqui, ó, a separação, né? Jesus falou, vivam como homens da sua época vivem, ou seja, tenham as suas profissões, ganhem os seus dinheiro, sejam bem-sucedidos, não tem problema nenhum. O espírita tem um grande problema com dinheiro. Hoje a gente já está trabalhando isso melhor, mas durante muito tempo nós tivemos um grande problema com dinheiro, porque a gente via alguns excessos em outras vertentes religiosas e tal. Mas o dinheiro, ele não é, em hipótese alguma, problemático. O problemático é o que a gente faz com o dinheiro. Então, ter dinheiro, ser bem-sucedido, não é problema algum. Agora, o que nós fazemos com o dinheiro? Quais são os hábitos que o dinheiro viabiliza e que nos afasta da moralidade? Né? Então, é essa a questão. Grandes fortunas podem fazer bem para muitas pessoas, como também podem servir tão somente àquele que é o detentor dela, né? E ser uma fortuna inócua. Certamente aquela pessoa, numa próxima encarnação, virá uma pessoa paupérrima, né? Porque não soube fazer uso daquela fortuna. Agora, se fizer, vamos imaginar grandes empresários que viabilizam trabalho para milhares de famílias. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, assim, o dinheiro não é algo ruim. Agora, o que nós vamos fazer do dinheiro? E colocar dinheiro em mediunidade é algo totalmente antidoutrinário e impraticável, tá? E o crédito do espiritismo baseia-se na autoridade moral de seus intérpretes desinteressados. Então, os intérpretes desinteressados, e não só em dinheiro, mas também em reconhecimento, né? Às vezes a gente tem que se perguntar o seguinte, será que eu sou desinteressado em reconhecimento? É muito difícil a gente ser desinteressado em reconhecimento, porque a gente quer ser aceito, a gente quer ser amado, a gente quer ser valorizado, né? Então nós precisamos entender até onde vai a nossa necessidade de que a nossa capacidade de trabalho na doutrina seja reconhecida. É muito importante. Princípio final. A fé é uma conquista interior que exige sinceridade e observação paciente. Né? Dá para ser assodado? Dá para ser rápido? Não, não dá. Dá para ser do dia para a noite? Não dá. Demanda um tempo. Bem? Então, essa aqui é a síntese do que nós vimos até aqui. Eu coloquei aqui algumas perguntas e hoje nós temos um tempinho para debatê-las. Vamos lá, pergunta 1. Quem pode ler para nós, por favor? Você pode ler, Graça, por favor? Pergunta 1. Graça, seu microfone está fechado. Ai, desculpa. Como a motivação pessoal, curiosidade versus desejo real de instrução influencia a capacidade de uma pessoa receber e compreender as manifestações espíritas? Qual é a diferença entre buscar fatos convincentes e buscar instrução espiritual? Será que existe diferença? Eu fico pensando, eu posso falar? Olha, eu fico pensando Claro. aqui, curiosidade, eu acho que a gente pode ver, né, a curiosidade, uma palavra que ela pode ser usada assim como interesse de aprender. Quando eu conheci a doutrina espírita, eu fui por pura curiosidade, porque eu vi alguém falar umas coisas e eu falei, gente, olha que interessante, eu não tinha percebido isso aí. Aí a pessoa, no meu caso, era meu irmão, e aí eu comecei a perguntar muito. Aí o que ele fez? Eu voltei para Londrina, ele me mandou, daí 15 dias eu recebi 6 livros espíritas. E foi quando eu comecei a ler
Então, assim, foi por curiosidade mesmo. Eu falei uma coisa, ele me respondeu, e eu falei, mas por que que é isso? E aí, assim, então, assim, a curiosidade é uma palavrinha, assim, que não pode também ser demonizada. Ela é uma ferramenta da pessoa começar a se interessar por aquele assunto e buscar depois o conhecimento dele. Então, Muito legal isso que você está falando. e assim, a pergunta aí eu vou deixar outro responder, tá, Oswaldo? Mas você já respondeu, é isso mesmo. Gostei disso que você colocou, porque muitas pessoas se aproximam da doutrina a partir da curiosidade. Existem as duas, eu vejo as duas formas, tá? Tem pessoas que vêm e fazem 2.000 perguntas para mim. Como é isso? Como é aquilo? Como é... E tem uma curiosidade assim inata, e eu vou respondendo. Daí um ano aquela pessoa me pergunta de novo as mesmas coisas. Então aí veja, você teve a curiosidade, e a partir do momento que o seu irmão te colocou como as coisas eram, você passou da curiosidade para o desejo real de aprender. Algumas pessoas ficam só na curiosidade. Essa é a diferença, né? Algumas pessoas acham assim, nossa, que legal, olha, que bacana. Então, acha curioso, né, como a doutrina traz isso. Eu estive, faz coisa de um mês mais ou menos, a convite de um padre aqui de Londrina, falando para uma determinada comunidade sobre doutrina espírita. Esse padre tem um trabalho muito legal. Ele leva um representante de cada vertente religiosa para falar para aquela comunidade, para afastar os preconceitos que um tem contra a religião do outro. Olha que coisa bacana, né? E esse padre, ele tinha uma curiosidade, e ele me fez uma pergunta. Ele perguntou o seguinte, como é que a doutrina espírita explica a transexualidade? Aí eu falei, né, expliquei, falei, olha, ele explica a partir do momento que determinado espírito ele tem sucessivas encarnações no corpo, ostentando um gênero, né? Então, vamos imaginar, um homem, ele tem 4, 5, 6, 7, 8, 10 encarnações como homem. Pode ser que na primeira vez que ele venha como mulher, ele não se adapte naquele corpo de mulher, não se veja como mulher. Ele falou, nossa, mas como é curioso, a doutrina espírita explica tudo, aquele padre. Ele é espírita, ele só não sabe que ele é espírita. Mas assim, ele achou muito. Ele usou essa expressão, curioso, né? Então ele pode ficar na curiosidade, e ele pode, não obstante seja um padre, né? Mas não estou aqui falando dele ou para ele, mas em geral, a pessoa pode ficar na curiosidade ou pode querer se instruir, né? Existe muito isso. Tem gente que fica na curiosidade, tem gente que, igual a Graça, a partir da curiosidade, falou, isso aqui faz sentido, isso aqui é bacana, eu quero entender mais sobre isso. Então, a pessoa vai ter o que Kardec fala, né? Vai ter vontade de se instruir e boa vontade. Ele vai sair da curiosidade e vai para a vontade, para o desejo real de se instruir, tá bom? Pergunta 2, quem pode ler? Quiser ler e comentar também? Carol Segantin, eu ouvi você dizendo aqui que é você que vai ler ele, se você estiver por aí. Leio sim. Se os espíritos não podem ser encomendados como um serviço comercial, qual seria a verdadeira função do médium na comunicação espírita? Por que as afinidades fluídicas são tão importantes nesse processo? O que você acha? Quer comentar? Aquela primeira parte ali, né, de os espíritos não poderem ser encomendados, é aquilo que a gente estava falando, né? O telefone toca de lá para cá, e não daqui para lá. Não é igual você falou, a pessoa chega no centro e fala, quero falar com meu parente agora. Né? Não é assim que funciona. Senão parece que vira mesmo um serviço, o médium prestando um serviço, né? Tá, em Agora, a relação a parte essa, desculpa. essa segunda parte, o que você acha ali, ó?
na questão da comunicação espírita. Por que as afinidades fluídicas são tão importantes nesse processo? Por que será? Do mesmo jeito que ali em cima a gente estava falando da curiosidade, do desejo real de instrução, eu acho que, assim, médiuns sérios provavelmente vão ter afinidades com espíritos sérios, né? Então, ali no trabalho. Já os médiuns não sérios vão ser auxiliados por espíritos não tão sérios. Seria algo nesse Isso. sentido? Seria. E assim, a gente viu que a afinidade fluídica não é algo que acontece do dia para a noite. Né? Ela demora para se estabelecer ali entre o médium e o espírito. Agora, Carol, eu queria que você analisasse essa frase que você falou, né? É uma frase muito conhecida na nossa doutrina, que o telefone toca de lá para cá. Como é que a gente analisa essa frase, levando em consideração o que Kardec nos ensinou sobre evocação de espíritos? Porque tem uma parte no Livro dos Médiuns que é só sobre evocação de espíritos. Ele ensina como fazer. Ele não estaria ensinando a tocar esse telefone daqui para lá também? O que você acha disso? Você falando assim, parece que sim. Né? Parece que sim, né? Mas eu Então, tenho certeza que é uma pegadinha. na verdade, não é que é uma pegadinha. É que, na verdade, essa frase, o Chico usava muito essa frase, né? Ela acabou sendo um pouco mal interpretada pela doutrina. Não pela doutrina, mas pelo movimento espírita. Nós podemos tocar o telefone daqui para lá. Agora, se eles vão atender ou não, é que é a questão. Então, quando diz assim, o telefone só toca de lá para cá, significa a decisão por atender a nossa evocação é sempre dos espíritos, mas nós podemos evocá-los, né? Tanto que os centros espíritas hoje não fazem isso. Esse é um aspecto que o movimento espírita precisa repensar, tá? Por quê? Porque nós temos no Livro dos Médiuns um capítulo destinado à evocação dos espíritos. Ou seja, isso é doutrinário. Kardec fez isso na codificação. Agora, se eles vão nos atender ou não, aí sim, a decisão é de lá para cá. Tá? É nesse sentido essa frase, nesse sentido. Mas, é claro que evocar espíritos exige uma série de requisitos, local, preparo e a observância de tudo que está lá no Livro dos Médiuns. Tá? Então, não é algo que a gente deva fazer e considerar algo como algo rotineiro do nosso dia a dia, né? A pergunta 3 e 4, eu vou deixar para que vocês analisem aí, porque nós não teremos tempo de discuti-las, mas seria o seguinte: Kardec afirma que a fé não se impõe, não o é menos. Deixa eu só tirar aqui. Que você não pode comprá-la. O que isso significa na prática? Como essa afirmação se relaciona com a questão dos médiuns interesseiros? Tá? E a 4, considerando que médiuns desinteressados são abundantes e médiuns profissionais são raros e desacreditados, qual seria o impacto para o espiritismo moderno se a mediunidade se tornasse uma profissão comum? Como que isso afetaria a credibilidade da doutrina? Tá? Então, são essas as questões. Lembrando que na próxima página nós temos as respostas para essas questões. Mas tentem fazê-las, né, pensar sobre elas, e só irem para as respostas, tá bem? Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação, alguma intervenção? Senão eu vou devolver a palavra para Ana Carolina. Ana Carolina, alguma questão? Ah, sim.
Esse tema é bem difícil, né, Oswaldo, de trabalhar, porque é bem polêmico, né? Sempre quando eu penso essa questão dos médios interesseiros, a gente sempre remonta, né, ao pagar ou não pagar, ao receber ou não receber, né? Porque o Allan Kardec, ele fala que não pode ser explorado comercialmente. Ele não fala que não pode ganhar pela mediunidade, né? Então, tanto que tem países que trabalham com a mediunidade até hoje, né? E de fato, há um trabalho mediúnico, que é aquela pergunta que você fez, né? Então, é que aqui no Brasil se criou a cultura, né? O que é realmente o que ele coloca, né? Mas, né, se não puder receber, aliás, se não puder trabalhar isso de forma de caridade, é o melhor, né? É a melhor maneira, né? De você fazer. Então, eu acho que a questão não é nem se você vai receber ou não, é a postura que você tem diante aquela tarefa mediúnica. Para que eu estou servindo e para quem que eu estou servindo? Porque eu posso não receber, né? Mas eu posso ser uma médium totalmente vaidosa. Então, assim, também vai cair nesse item de médiuns interesseiros. Também vai cair na conta divina. E eu não estou. A questão não é nem o dinheiro, a questão é uma questão moral, né? É a vaidade. Porque muitas vezes o médium, ele pode receber uma, né, você pode pegar um médium mais simples possível, que recebe ali um feijão, que recebe ali um bolo, já vi médiums assim, totalmente, assim, nem pediram, mas aceitaram aquela oferta, e médios que não cobram nada, mas são extremamente vaidosos. E aí? Quem é mais médio interesseiro? Exatamente. Né, a gente tem que pensar nessa questão. E lembrando que o Allan Kardec não coloca nenhuma proibição. Ele fala, não vamos fazer disso um comércio onde a gente vai explorar. Porque aí realmente vai perder o sentido e realmente os espíritos bons, né, não vai ter essa afinidade fluídica boa. Mas isso não quer dizer que não possa ser cobrado. Lembrando que tem irmãos também espíritas de outras culturas que cobram. E o trabalho mediúnico acontece, assim como cobra por todos os trabalhos. Cobra palestras, cobra venda de livros, porque venda de livros vocês também cobram. Por que eu vou cobrar, então? Por que a federação não dá de graça, então, gente? Os livros. Dá de graça. Ela cobre muito bem. Não é? Então, assim, Agora, não estou falando que ela está errada. É lógico que ela tem que se manter. Ela tem um custo editorial. Claro. Teve pessoas que ela contratou, inclusive, para poder revisar aquele texto. Então, assim... ela não pode visar lucro, né? Exatamente. Ela não pode fazer disso, né, um absurdo. Mas isso não quer dizer que não tenha valor, entende? Então, assim, acho que a pergunta, pelo menos a que fica aqui para mim, é essa. Qual é a minha postura diante desse trabalho espírita? No caso aqui, estamos falando da faculdade mediúnica, né? Então, qual é a minha postura? Acho que essa é a pergunta mais importante. Não será que eu devo ou não receber dinheiro? Não, qual é a minha postura? Porque ela abre um compromisso ético muito maior, né? Você falando isso, eu me lembrei de uma fala do Divaldo, que ele fala dos médiuns metidos, né? E ele fala, eu detesto o médium metido, que é aquele médium que fala assim, olha, fulano de tal mandou um recado para você. Sim, exatamente. E ele fala, do médium metido. Aí a gente pensa, se fulano de tal, qual é a intenção dele estar colocando isso na vida do outro, né? Às vezes ele só quer, como você mesmo falou, Oswaldo, muito bem, às vezes ele só quer ser validado, né? Ele só busca uma validação, um aconchego ali pro ego dele. Não significa que isso não aconteça, tá? Exatamente. Claro. Já vivenciei situações ali que famílias estavam em extremo e profundo sofrimento, espíritos chegarem a fazer pedidos, mas aí é uma coisa séria, né? Não é para afagar a vaidade do médium. Né? Sim, claro. É por isso que a gente tem que ver qual é a intenção desse médium, né? E a intenção só ele a Deus pertence, né? A gente julga, mas realmente como que ele está fazendo isso, né? Eu acho que quando eu leio pelo menos esse capítulo e essa discussão que o Kardec traz para nós, essa impressão que fica, né? Ele às vezes concentra muito a discussão, será que paga, será que não paga? Eu acho que, na minha opinião, não é por aí. Acho que a discussão é o que eu vou fazer com isso, né? Qual é a minha intenção perante essa atividade? Acho que isso é muito mais preocupante.
Sim. Perfeito, meus queridos. Acho que vencemos mais uma etapa dos nossos estudos, né? Vencemos. Uma noite agradável, gostosa, com bastante participação, né? Hoje a Graça ajudou a gente a não sentir tanta falta do Rogério, a Carol participou. Da Graça. Coisa boa. O Rogério está viajando, por isso que ele não está aqui. Mas semana que vem ele fala. Não, tá pensando, cadê o Rogério, né? Nunca falo. Ele está em Curitiba. Ah, que gostoso. Ah, o Rogério faz falta. Faz falta, né? Meus queridos, então podemos partir para o nosso encerramento. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Simone pode fazer, Simone? Posso fazer, sim. Não gosto muito de falar, mas vamos pedir, então, a Deus que proporcione uma semana tranquila, de paz, com muita saúde para todos. E agradecer esses momentos importantes de conhecimento e aprendizado junto ao tema, e que a gente possa cada vez melhorar como espírita e doutrinários. Que possamos, então, caminhar sempre para o caminho do bem. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, uma ótima noite a todos. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Boa semana. Boa noite. Boa semana. Até Boa noite. segunda.